Boa noite a todos. Graças a Deus que tem nos sustentado e que tem falado aos nossos corações até aqui. E nesse momento nós vamos estar baixando as nossas cabeças e nós vamos estar orando ao Senhor Jesus. Nós vamos pedir para Ele que Ele continue presente nesse lugar, que Ele venha estar falando aos nossos corações através da ministração dos louvores, através da ministração da palavra, e que tudo que for feito aqui nessa noite seja para a honra e glória do nome dele. Vamos estar assim, baixando as nossas cabeças e vamos estar orando ao Senhor Jesus. Paizinho querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós glorificamos e exaltamos o teu nome nessa noite. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos nesse acampamento, Deus, para recebermos mais do Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor, Deus, tem falado, Deus, aos nossos corações, Deus, desde o Pai do sábado à noite. E nós te louvamos, Deus. Nós glorificamos o teu nome, Deus, porque nós temos a oportunidade, Deus, de ouvir a tua palavra, Deus. Nós temos a oportunidade, Deus, de te adorar, de louvar, de glorificar o teu santo nome. Deus, essa noite, ó Pai, eu coloco a vida de cada jovem, ó Deus, aqui presente neste local de acampamento. Deus, que o Senhor esteja visitando, Deus, a cada coração. Não sei, ó Pai, onde todos se encontram, Deus, mas a depender, ó Pai, de onde eles estejam nesse momento. Que o Senhor esteja, Deus, visitando a cada coração. Que o Senhor traga todos, ó Deus, a esse auditório, ó Pai, para que juntos, ó Deus, nós venhamos estarmos louvando, exaltando e glorificando o teu nome. Mas, meu querido, já peço ao Senhor, Deus, que o Senhor também abençoe, Deus, a vida do pastor Tinha, Deus, a ministração da palavra. Que o Senhor, Deus, esteja falando, Deus, ao coração do teu servo. E que ele seja, Deus, instrumento do Senhor para falar aos nossos corações essa noite, como tem sido, Deus, durante todos esses dias. Nós te glorificamos, nós te bendizemos e nós te exaltamos nessa noite. A oração que nós fazemos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ver os dois últimos versículos e os dois primeiros versículos do capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ver o 9 e o 10. E o capítulo 12, o 1 e o 2. Quem quiser acompanhar, né, como diz o pastor Tino, ficar em pé. Eclesiastes 11. Em referência à palavra do Senhor, convido a todos, já que alguns se levantaram, a se colocarem de pé. Diz assim a palavra do Senhor: a mocidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Amém. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. A palavra do Senhor Jesus está nos dando aí uma ordem, né? Nos alegrar. E eu convido a você, jovem, criança, adolescente, adulto, a se alegrar no Senhor nessa noite. E a abrir o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Os irmãos podem se assentar, o Ministério de Louvor está com a palavra. Não tem muita gente nas barracas ainda, mas a gente já iniciou.
Bom, nós estamos chegando para a última noite aqui no acampamento esse ano. São dias maravilhosos aqui. Deus nos presenteou nesses dias maravilhosos. A última noite, eu acredito que a gente fica assim, querendo que não acabe, não passe ligeiro. Pelo menos do tempo que eu venho para acampamento, geralmente é essa expectativa, que a gente segura um pouquinho aqui, que ela tenha um pouquinho de paciência, que ela não passa tão rápido essa noite aqui, porque é uma noite de muita expectativa, de coisas boas, e nós estamos aqui alegres porque Deus nos trouxe aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé. Faça o seguinte, olha, talvez você não fez, vocês não fizeram isso no acampamento e possa até se tornar um pouco esquisito fazer isso, mas é possível que diante de mais ou menos 100, 150 pessoas, você não falou com algumas pessoas. É possível que durante esses 3 dias aqui você não abriu aquele sorriso para algumas pessoas. Eu pedi para você ficar de pé justamente para dar passagem, para você cumprimentar as pessoas que estão aqui no recinto, na nave. Fale com uma pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ele. Olhem lá, nem o seu sorriso maravilhoso. Veja a alegria que ele está. A presença aqui dos meninos da Âncora da Alma, da banda Âncora da Alma, nós queremos agradecer pela visita. Gente, convida o pessoal que está lá fora para vir, para aqui para dentro. Aqueles que podem convidar, os presidentes de mocidade aí. Vamos fazer um ajuntamento aqui dentro. Maravilhoso. Maravilha. Isso. Ó Senhor, levanta os rios do seu bramido, levanta os rios do seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Reina em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre toda a terra tu és o rei,
dois em dois, você ora. Se você quiser orar de forma individual, você ora, Senhor. Agora faça a oração de louvor, de gratidão, agora nesse momento. Diz aquilo que Deus é, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fez. Fique à vontade para você também louvar o Senhor, orando ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a tua misericórdia se renova. A tua misericórdia se renova constantemente, dia após dia. Muito obrigado, Deus. Nós louvamos o teu nome, porque o teu nome é grande, cheio de amor. És maravilhoso. Tua presença, o motivo que desce
querido. Bora lá, Sandra. Bonitos. E para aqueles que por alguma razão não respondeu. Vocês eram melhorzinhos nos primeiros dias, hein? Vamos revisar um pouquinho a matéria? Você pode usar aquele papelzinho que você ganhou no primeiro dia, que você colocou seu nome. Obrigado, Dilon. E nós vamos revisar um pouquinho a matéria. Essa é a nossa quinta oportunidade de fala, certo? É isso mesmo? Tá ligado? Nossa quinta oportunidade de fala. Vamos tentar lembrar de onde tudo começou. Onde tudo começou? Hã? No Éden, muito bem. Tudo começou no Éden. Qual foi a nossa primeira fala? Tema? Hã? As duas notícias. Quais são essas duas notícias? Hã? A má notícia e a boa notícia. Qual é a má notícia? Todos pecaram. Qual é a boa notícia? Jesus Cristo veio. A luz do mundo veio. Em que implica essa má notícia? Opa, vocês estão abandonando o mesmo que vocês não notaram? Pode falar por ele também, né? Isso. Essa má notícia implica a gente atrair a ele de Deus contra o pecador. E nós recebemos a consequência. Isso, e recebemos as consequências. Quais são as consequências? Pecado natural, pecado social, pecado da propícia. Ok. Qual é a primeira? Natural. Da procura. Ok. Dona Marli, fala assim, uma pessoa de alguma igreja, não precisa lembrar o nome, fala alguma congregação, alguma igreja que está aqui. Alguém de Macedônia. Explica para mim o que é consequência natural. Qualquer pessoa de Macedônia. Unam as forças aí e me diz aí, o que foi que eu falei sobre consequência natural? Vamos lá, gente. Se você lutou, você vai estar com munição na mão. Alguém de Macedônia. Pecado atingiu todo mundo. Oi? Pecado atingiu todo mundo. Isso foi o pecado, mas lembra que eu falei que nós recebemos a consequência da ira de Deus. A primeira consequência foi a consequência natural, segunda consequência procurada, terceira consequência judicial. Você está certo, afetou todo mundo, mas nós somos específicos, afetou todo mundo, obscurecendo o entendimento. Então o homem não tem a sua mente aberta para o entendimento de Deus, ele se acha autossuficiente, por isso que o homem não procura Deus. Você está certo, o caminho é justamente esse. Uma outra igreja, Kátia, fala aí, Kátia, uma outra igreja que está aqui representada, a congregação. Igreja Mãe de João Dourado, explica para mim, por gentileza, o que é consequência procurada. Perverteu a conduta do ser humano. Consequência procurada, mais ou menos, perverteu a conduta, mas tem algo mais específico. Lembra que eu falei, parece calça rasgada e tal. Não se satisfaz, está sempre procurando alguma coisa para se satisfazer. Essa é a consequência da procura. Nós estamos sempre em busca de algo para preencher o vazio que foi causado em nós por consequência do nosso pecado. Mais uma igreja aí, gente. Gameleirinho do Jacaré, como é conhecido. Não sei porque eles usam o Jacaré como sobrenome, mas é assim que a gente conhece. Sobre a consequência judicial. Explica para mim o que é consequência judicial. A que perverte a espiritualidade? Oi? A que perverte a espiritualidade? Mais ou menos por aí. Ele perverte a espiritualidade e nós nos tornamos indesculpáveis. Essa é uma consequência judicial. E aí na segunda cena desse episódio, Jesus Cristo veio. E quando Jesus Cristo veio, alguém fala alguma coisa a respeito disso? Qualquer pessoa. Qual é a igreja que falta aí? Betel. Alguém da igreja Betel aí fala para mim a respeito da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e ele passou a ser o quê? Ele veio A luz. porque ele é a luz dos homens.
Ele é quem guia os homens. Ele é a própria luz. Ele veio ser a luz dos homens. Alguém lembra qual foi a nossa segunda fala? O texto? João 17. Qual foi o tema da mensagem? A oração sacerdotal de Jesus. Subtema da mensagem: Jesus, o santificador, ora ao Pai por nós. Isso. Jesus, o santificador, orando ao Deus Santo, em favor de quem? Do pecador. Quem é o pecador? Nós. Muito bem. É isso aí. E nós procuramos responder pelo menos 5 perguntas. Qual foi a primeira pergunta? Segunda pergunta? Terceira pergunta? Quarta pergunta? Quinta pergunta? Ok? Bonitinho. Olhando para mim, alguém vai explicar quem são os seus? Aqueles que eram do mundo. Aqueles que eram do mundo. Muito bem. Depois passa na secretaria para pegar a sua nota. Segunda pergunta. Onde estão? No mundo. Muito bem. Terceira pergunta. De onde são? Não são deste mundo. Quarta pergunta. O que fazem? São enviados ao mundo. São enviados aonde? Ao mundo. Que mundo é esse? Esse. O mundo caído. Esse mundo, correto. Então o que fazem? São São enviados enviados ao mundo. Quem são? Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que aceitaram a Cristo, a sua igreja. Que mundo é esse, gente? O mundo caído, sob os efeitos da queda. Deus, por meio de Cristo Jesus, lhe tirou de lá. Logo você deixou de ser de lá, deixou de ser do mundo, mas ao mesmo tempo você está nesse mundo. Então, qual é a característica de alguém que era do mundo e não é mais? Nova criatura. Novo homem, mas tem uma palavra-chave que eu usei, dando importância em todas as outras perguntas que eu vou fazer. Quem acertar a primeira, acerta as 4. santificação? Mais ou menos por aí. Não vai fazer que nem um colega meu, que tinha prova lá de marcar, ele marcou todas, a professora perguntou: por que você marcou todas? Não, professor, porque pelo menos um acerta. Não vai fazer isso, arriscando do jeito, mas tenta lembrar aí. Água veio da palavra, né? Isso. O segredo está na palavra. Quem são os seus? Guarda a palavra. Onde estão? No mundo. Mas têm recebido a palavra. De onde são? Não são desse mundo. Por quê? Porque seguem e obedecem a palavra. O que fazem? São enviados a esse mundo. E eles têm o quê? A palavra. Quem são eles? A igreja. E essa igreja, nesse mundo corrompido, é aperfeiçoado por meio de quê? A palavra. Ah, ficou fácil demais, né? Por meio da palavra. Depois nós falamos sobre a nova vida do novo homem. Aí nós tiramos 3 lições. Essa é mais fácil que mastigar água. Qual foi a primeira lição? Pronto. Qual a segunda lição? Aprenda. Primeiro, sabeis que estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Segundo, considerávamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Quem pode explicar a diferença? Totalmente. Mas há uma diferença maior além desse totalmente. Qual é? Saber considerar. Saber e considerar. Muito bem. Agora explica saber e considerar. É isso mesmo. O chicotinho está queimando. Vai. Tá indo. Saber. Estou lá tossindo por vocês. Considerar é quando você vive de acordo com aquilo que você sabe. Correto. Então, saber você receber informação. Considerar, você vai viver conforme aquilo que você está fazendo. Então, o Jorge concordou aqui porque eu queria dizer isso. Amém. Passa os 2 na secretaria também para pegar a nota de vocês. Quarta palestra. Que dia foi essa quarta palestra? Que dia? Hoje. Vocês têm certeza? Tem certeza? Amém. Tem que ter certeza mesmo. Foi hoje mesmo. Qual foi o tema nosso hoje pela manhã? Espírito de Deus. O quê? Espírito de Deus. Pronto, essa é fácil que foi bem recente, né? Nós tiramos 3 lições também, com base em qual livro? Livro de Atos. A gente leu muito o livro de Atos na manhã de hoje. Qual foi a primeira lição que a gente tirou sobre o Espírito Santo de Deus no meio do seu povo?
Pronto. O Espírito Santo de Deus fez o quê? Pronto. Alguém desse lado, me explica. O Espírito Santo veio e se implica em quê? O cumprimento da profética. Cumprimento profético. O Espírito vem e se implica em quê? Aqui já acertou, não está avançando para esse lado. Então o Espírito Santo veio como cumprimento profético. O Espírito vem por quê? Como resultado de quê? Como resultado de uma busca, de uma grande expectativa. O Espírito Santo virá como resultado de quê? De uma busca. Se o povo continuar buscando. Então o Espírito Santo veio como cumprimento profético. O Espírito Santo vem como resultado de uma grande expectativa, como resultado de uma busca. O Espírito Santo de Deus virá se o povo se reunir para buscar o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória! Diz uma glória, aleluia aí, cadê beat? Não é mais o mesmo beat de antigamente, que dá um glória a Deus de vez em quando. Então é justamente isso. E também tem mais. Segunda lição. O Espírito Santo de Deus em quem? Em nós. Habita em cada um de nós. Quem é que crê que o Espírito Santo veio? Quem é que crê que o Espírito Santo de Deus pode vir a qualquer momento? Quem crê que o Espírito Santo de Deus virá como manifestação do seu poder, resultado da busca da igreja? Aí vem a nossa última lição. O Espírito Santo de Deus, ele faz o quê? Influencia. Isso é um ponto importantíssimo na nossa vida. Porque o Espírito Santo veio, Deus cumprindo a sua promessa. O Espírito Santo vem como resultado de uma grande expectativa, resultado da busca do povo de Deus, resultado da graça de Deus. O Espírito Santo de Deus virá se o povo buscar, mas o Espírito Santo de Deus também influencia aqueles que receberam o seu Espírito, aqueles que vivem por intermédio do Espírito Santo de Deus. A nossa fala hoje vai ser em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, nós vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso de número 10. Aqueles que forem contagiados pelos que estão em pé, coloquem-se de pé também. Nós vamos ver Atos 16, do versículo 1 ao verso de número 10, inicialmente. Vamos fazer essa leitura alternada, como nós costumamos fazer. Mulheres, os versos ímpares, homens, os versos pares. 1, 2, 3, valendo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Eles davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso se circuncidou por causa dos judeus para que acreditassem, pois todos sabemos que Israel era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, Defrontando Lísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. e tendo contornado Mísia, venceram a Troa. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio que estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando no nosso coração e
de uma maneira especial. Ajuda-nos na compreensão do mesmo, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Nós estamos sensíveis ao Espírito Santo o suficiente para sermos guiados por Ele? Nós estamos sensíveis ao Espírito Santo o suficiente para sermos guiados por Ele? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14 a 16, ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. A ideia do apóstolo Paulo aqui é que esse texto de Romanos, que a nossa vida deve ser guiada pelo Espírito Santo e não pelas nossas vontades pecaminosas. Ele vai apontar o caminho para que a gente entenda que aquele que é de Deus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai desejar, ele vai estar inclinado para uma direção voltada para o Espírito Santo de Deus. Então nós vamos observar que talvez numa leitura rápida, como a gente fez, e a gente não percebe algumas coisas preciosas que tem nesse texto, e que pelo menos deve aguçar a nossa curiosidade. Percorrendo a região frígio-galata, tendo sido o quê? Gente, permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. A resposta está no texto que eu estou lendo e você pode concluir. Versículo 6, do capítulo 10, ou melhor, do capítulo 16 de Atos, versículo 6 diz: percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo quê? De fazer o quê? Defrutando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas e tendo contornado Mísia, desceram ao Troade. À noite sobreveio o quê? Uma visão, na qual um varão, de onde? De onde? Da Macedônia. Um varão que era macedônio, porque era da Macedônia, estava em pé e lhe rogava, dizendo o quê? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então o apóstolo Paulo, na verdade, o apóstolo Paulo está na cena de tudo que está acontecendo. Quem está narrando essa cena, esse fato, é Lucas escrevendo. Então Lucas vai mostrar que o apóstolo Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para uma cidade que ele queria ir pregar a palavra de Deus, evangelizar. E aqui eu queria destacar algumas coisas. Primeiro dela, eu quero destacar que o apóstolo Paulo, ele não tinha sido impedido porque estava em pecado, não. O apóstolo Paulo, ele não foi impedido porque ele falava heresia. O apóstolo Paulo, ele foi impedido não foi porque ele não era um obreiro aprovado. E como nós podemos comprovar tudo isso? Porque se você olhar no capítulo 16, versículos 7 a 10, o apóstolo Paulo recebeu uma visão de Deus para anunciar o Evangelho. Texto que nós lemos. No capítulo 16, 13 a 14, o apóstolo Paulo pregou e o Espírito Santo de Deus ministrou ao coração de quem? De Lídia. Se você observar o capítulo 16, versículo 16 a 18, o apóstolo Paulo expulsou o demônio em nome de Jesus, de uma menina que tinha o espírito de adivinhação. Se você observar no texto, no capítulo 16, versículo 19 a 25, o apóstolo Paulo evidenciou uma adoração ultra circunstancial,
porque ele estava preso com Silas, e eles, depois de terem levado algumas chicotadas, mesmo preso, passaram a noite cantando e orando ao Senhor. E nós vamos perceber que no capítulo 16, versículo 27 a 33, o apóstolo Paulo pregou e houve salvação em nome de Jesus Cristo. Vidas foram salvas. E nós vamos perceber que no capítulo 16, versículo 40, o apóstolo Paulo continuou a missão depois de todos esses fatos. Então é o seguinte, como é que um homem que fez tudo isso em nome de Jesus e foi aprovado, está registrado na Sagrada Escritura, ele foi deixado, ele não foi impedido de pregar porque estava em pecado, estava com falha? Não, Paulo não foi impedido por esse motivo. Mas eu quero dar uma ênfase, tirar algumas lições para a nossa vida, com base no capítulo 6, a partir do versículo de número 10. O tema da mensagem, no outro você para anotar aí, é praticando a verdade, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode repetir essa informação para o seu irmão anotar, por gentileza? Qual é a informação? Praticando a verdade, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos estar sempre olhando para o texto e tentar tirar algumas lições rápidas para nós na noite de hoje. O versículo 6, vocês podem ler para mim novamente, por gentileza? Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Até aí. Eu vou perguntar a vocês, o apóstolo Paulo foi impedido de fazer o quê? Impedido de pregar o quê? A palavra. Quando eu meditava nesse texto, eu fazia algumas perguntas para Deus, a gente conversando. Aí eu perguntei, Deus, peraí, Paulo queria pregar a palavra e foi impedido pelo Espírito Santo do Senhor. E aqui esse texto a gente vai ler, a gente faz pergunta para Deus, a gente faz pergunta para nós, a gente faz pergunta para vocês. Por exemplo, eu vou fazer para vocês agora a pergunta. Será se em algum momento da nossa vida, diante de alguma opção clara entre aquilo que é bom e o que é ruim, entre aquilo que é mal e entre aquilo que é bom, será se nós já percebemos que em algum momento o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo para fazer aquilo que é correto? Quantas vezes você tem percebido o Espírito Santo de Deus lhe orientando para fazer aquilo que agrada tão somente a Deus? Quantas vezes você já sentiu isso? Ou melhor, qual foi a última vez que você percebeu isso de uma maneira clara? E olha o seguinte, eu estou falando entre o que é bom e o que é ruim. Entre o que é mal e o que é bom. Talvez seja até mais fácil da gente sentir que o Espírito Santo está conosco, nos orientando. Mas o que nós vamos perceber nesse texto é que o apóstolo Paulo não tinha opção ruim dentro dele. O apóstolo Paulo não estava dentro dele uma opção ruim e uma opção boa. Uma opção que agradava, satisfazia a carne e uma opção que agradava a Deus, não. Estava diante do apóstolo Paulo somente a opção que agradava a Deus, que era pregar o Evangelho, que era pregar a palavra do Senhor. Então, ele queria pregar a palavra de Deus na região de Frígio-Galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Aí o que é que diz o versículo 7? Versículo 7, todos juntos, 1, 2, 3, valendo. Levantando Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Aí era o quê? O Espírito Santo de Deus. Ele queria ir para um lugar, pregar a palavra, o Espírito Santo de Deus não deixou. Fez o contorno, foi para um lugar ali perto, foi impedido mais uma vez pelo Espírito Santo de Deus. Talvez se fosse a gente seria um bom motivo já para a gente desistir, não é verdade? Um homem que herdou uma fazenda, ele foi na roça, chegou na porteira, tinha uma lagartixa enorme no morão da cancela. E todo mundo já viu, normalmente, a lagartixa, ela fica, aquelas grandonas que a gente conhece mais como logodô, ela fica o tempo todo balançando a cabeça. Ele chegou na roça, a porteira estava fechada e um logodô em cima da porteira. E ele estava com tanta preguiça, ele falou, eu entro ou não entro? Esse logodô aí é um sinal de alguma coisa. Aí ele disse que falou, logodô, é para eu voltar para casa? Aí disse que a lagartixa balançou a cabeça, ele falou, moço, então eu vou voltar para casa, não vou entrar não. Então o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer situação para nós seria motivo para desistir. Imagine se você sai para evangelizar e de repente na primeira casa que você bate na porta a pessoa não abre.
Aí você fala, já não vou. Se de repente você deseja uma hora evangelizar em algum lugar, e de repente o seu presidente da mocidade ou alguma entidade que está em cima, a autoridade que está acima de você fala, nesse dia nós vamos evangelizar em um outro lugar, e você fala assim, tá vendo, eu não quero, já não quer que eu evangelize, bem que é porque acha que eu sei, mas ele não quer que eu vou, então eu não vou. A gente arrumaria qualquer motivo para desistir. E nós vamos perceber que o apóstolo Paulo estava querendo pregar a palavra e sendo pedido pelo Espírito Santo. Eu queria dizer, como seria bom se nós estivéssemos desejosos de pregar em Gameleria e o Espírito Santo diz, não vai pregar lá não, vai pregar em Jussara, mas nós fôssemos. O grande problema hoje é que nós não queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nem para aquilo que é bom, em detrimento daquilo que é bom ou daquilo que é ruim. Sabe por quê? Porque nós estamos sempre escolhendo fazer a nossa vontade. E há um tempo atrás, nós fazíamos primeiro a nossa vontade e o resto do tempo sobrava para quem? Para Deus. E hoje, nem o resto do nosso tempo está sobrando para Deus, porque a gente não está fazendo quase nada para Deus. E nós vamos perceber que nesse texto, o apóstolo Paulo estava querendo pregar a palavra. Praticando a verdade, sendo guiado pelo Espírito. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós tiramos nesse texto é que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz diante da nossa vontade. Nós vamos perceber que o apóstolo Paulo queria ir para algum lugar, mas só que o Espírito Santo de Deus impediu. Ele tentou ir para um outro lugar e o Espírito Santo de Deus impediu, mas quando nós chegamos no verso número 10, que nós vamos explorar mais à frente, diz o texto que o apóstolo Paulo teve uma visão que Deus falou que era para ele ir para um outro lugar e ele prontamente foi. Havia uma vontade de Paulo em pregar na região, sim. Havia uma vontade do apóstolo Paulo em pregar em um determinado lugar, sim. Mas ele entendia que acima de tudo, a sua vida agora era guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quem guiava a sua vida, quem dava a direção, quem apontava o caminho, era o Espírito Santo de Deus. E a nossa necessidade hoje é de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus dizer o que a gente deve fazer e a gente deve obedecer. O Espírito Santo de Deus mostrando para a gente o que a gente não deve fazer e a gente não fazer. O grande problema hoje é que parece que a gente não escuta mais o Espírito Santo. Parece que a gente não consulta mais o Espírito Santo de Deus. Parece que a gente não pede mais uma direção do Espírito Santo de Deus. E quando a gente erra, a gente ainda bota a culpa de Deus. É porque Deus quis assim. É claro que Deus tem os seus decretos, mas nós entendemos que há uma responsabilidade nossa diante dos nossos atos. E não tem como negar isso. E nós vamos perceber, meus queridos, que para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ou melhor, praticando a verdade sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos entender que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz diante da nossa vontade. E deixa eu falar para vocês, são muitas nossas vontades. A gente tem vontade de fazer muita coisa. Quando é uma coisa no que diz respeito àquilo que a gente quer fazer, a gente não pergunta ao Espírito Santo de Deus. Mas quando é uma coisa que a gente não quer fazer, a gente coloca a culpa no Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a gente não quer fazer em conformidade à nossa vontade. Eu queria perguntar a você mais uma vez, como é que tem sido a nossa vida no dia a dia? Quantas vezes a gente tem perguntado ao Espírito Santo de Deus se é o desejo dele, que a gente seja guiado por ele, se a gente toma determinadas decisões, se a gente deve fazer o que a gente tem feito ou não? Quantas vezes a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E olha que eu estou falando para nós, entre aquilo que é bom e ruim, entre aquilo que agrada a Deus ou não. Às vezes até para pedir um namorado a Deus, a gente precisa orar, pedir orientação ao Espírito Santo de Deus, e tem alguns critérios que são básicos, que estão na Sagrada Escritura, mas a gente não quer ir por ele. Um dia um irmãozinho estava tão desesperado, querendo arrumar um namorado na igreja, e falou: Deus, hoje eu vou para frente da igreja, vou sentar lá na frente e vou orar ao Senhor. Na hora que eu abrir os olhos, a primeira mulher que estiver rindo para mim, essa que o Senhor escolheu para ser minha namorada. Foi para frente da igreja, sentou na frente da igreja, baixou a cabeça e orou ao Senhor e disse: Senhor, o Senhor sabe que eu estou esperando há muito tempo uma namorada. O Senhor sabe que eu quero muito namorada. Eu quero uma namorada que o Senhor preparar para mim. Então, conforme eu falei para o Senhor, quando eu abrir os olhos, a primeira mulher que estiver sorrindo para mim, essa vai ser minha namorada, eu vou ter certeza que foi o Senhor que escolheu. Fechou os olhos e travou na oração. Quando ele abriu os olhos, tem uma irmãzinha rindo para ele.
Mas eu vou falar com base no critério humano. A irmãzinha era desprovida de beleza. E na hora que ele olhou para aquela irmãzinha, que viu aquela irmãzinha, riu para ele fechou os olhos e falou: Deus, eu estou falando é sério, não é brincando não. Então, muitas vezes a gente ora a Deus, a gente ora ao Espírito Santo, mas quando não é de acordo com a nossa expectativa, o nosso desejo, a gente acha que não é o Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando que a namorada foi porque esse critério é muito louco, mas eu quero dizer, a gente faz isso em muitas outras áreas da nossa vida. Por quê? Porque a gente quer do nosso jeito. Lembra de Jonas? Jonas recebeu uma ordem de Deus para ir pregar aonde? Alguém lembra? Vocês ouviram falar de Jonas? Foi ontem, foi, Lucas? No monte. Ah, então tá fácil, tá fresco na mente. Mandou ele para onde? Ele foi de primeiro para Nínive? Foi para onde? Para onde? Tarsis. Foi para Tarsis. No meio do caminho, o que é que acontece? Tempestade. E aí depois, ele foi jogado no mar. E o que aconteceu com ele? Um grande peixe o engoliu. Deus é tão bom que às vezes manda um peixe para engolir a gente, como ele fez com Jonas, né? Para quê? Para trazer Jonas o centro da sua vontade. Na hora que Jonas abriu o olho, que viu tudo escuro, e algumas outras coisas que aquele peixe certamente ia engolir dele naquele meio, falou: Senhor, me tira desse lugar aqui. Não fez uma oração lá no peixe? Orou ao Senhor. Deus foi bom, o peixe jogou ele para fora. O que foi que ele fez depois? Um calundu, fazendo birra, mas ele foi para aquela cidade de Nínive, pregou, o povo se converteu. Nesse texto, um dia fazendo devocional, eu percebi algumas coisas interessantes. Deus manda o peixe engolir Jonas, o peixe obedece. Deus faz nascer uma árvore, a árvore obedece e nasce. Deus manda um verbo para matar a árvore, o verbo obedece e mata. Só Jonas quer dar onde queimou. E às vezes nós somos assim. Deus manda, o que Ele sinaliza para a gente é claro. Mas o grande problema é que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz diante da nossa vontade. Porque nós temos sempre a nossa vontade. E há uma guerra constante entre aquilo que é a nossa vontade e o que é a vontade de Deus. Segunda lição: ser guiado pelo Espírito é ser conduzido em prol do Evangelho. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, não é para uma satisfação da nossa carne, não é para o nosso ego, porque toda a nossa vida, ela gira em torno do Evangelho de Cristo Jesus. Ela gira em torno do progresso do Evangelho. Eu gosto muito de uma citação do apóstolo Paulo, que ele diz que o seu sofrimento muito contribuiu para o progresso do Evangelho. Porque mesmo ele preso, ele conseguiu pregar para toda a guarda. E a guarda conheceu o Evangelho de Cristo Jesus. A igreja de Tessalônica nasceu porque Paulo foi para aquela cidade lá, ia passava uns poucos dias, ficou enfermo. Nesse período que ele ficou enfermo, ele plantou aquela igreja naquela cidade. E o Evangelho de Deus é sendo guiado. Então ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ser conduzido em prol do Evangelho de Cristo Jesus. Gente, nós precisamos ter a nossa vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus, é porque nós somos agentes de Cristo Jesus para o Evangelho dele ser pregado em toda a terra. Então, se nós queremos que o Evangelho de Deus seja pregado em toda a terra, se nós queremos que o Evangelho de Deus seja pregado para todos os povos, nós precisamos entender que nós devemos ser guiados por ele em prol de quê? Do Evangelho. Não é em prol da nossa própria vida, porque eu tenho uma boa notícia para você, quer dizer, boa notícia para quem gosta dessa notícia, para quem não gosta, vai ser uma notícia ruim. Se você é crente, a sua vida não é mais para você, a sua vida é para Cristo, para fazer a vontade dele, em prol do Evangelho. Certa feita, como eu falei para vocês, né, eu tenho 3 anos que estou pastor, e aí no primeiro ano que eu participei do presbitério como pastor, me colocaram na comissão de exame de candidato para o seminário. Meu desejo é estar lá ano que vem para conversar com o Lucas. E aí, eu cheguei para o seminário, para o candidato, e falei o seguinte: você sabia que a partir de hoje, pelo menos todos os seus domingos, não será mais para você e para a sua família? Vai ser dedicado só à igreja. Eu contei só os domingos. Ele arregalou o olho para mim e disse: eu sei. E aí parece que ele ficou meio preocupado com essa pergunta. E eu acho que ele conversou com o tutor. Aí depois, quando terminou o parte da sabatina, eu só fiz essa pergunta básica, deixei os colegas perguntarem aos outros.
Na verdade, nem perguntei, né? Fiz uma colocação. E aí depois o tutor falou, rapaz, você pegou pesado com o menino, ele tá meio assustado aqui. Porque ele tá querendo ir agora pro seminário e você falou isso aí. Mas quando a gente vive para Cristo, a nossa vida não é mais para nós. A nossa vida é para Cristo. É para o reino. É para o evangelho do reino. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer. Fazer tudo para a glória de Deus, o Pai. Vamos olhar o verso 3 a 4 do capítulo 16. O que é que diz lá? Capítulo 16 de Atos, versículo 3 a 4. Alguém pode ler? Uma pessoa só pode ler com voz bem alta? Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso se... Dá só uma paradinha aí. Como é que começa o versículo 3? Quis Paulo. Tem uma vontade dele no meio aí. Continue, Júlio, por favor. circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, dá uma paradinha. Paulo fez o quê? Quando ele começou a sua segunda viagem missionária, aí no capítulo 1, versículo 1 e diante do capítulo 6, ele está montando a sua equipe. Ele está montando a sua equipe para evangelizar aonde ele queria, do jeito que ele queria. Continua a leitura, por gentileza. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Alguém leu o verso 6? Versículo 6, do mesmo capítulo. E percorrendo a região, frígios, Gálatas, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Outra pessoa leu o versículo 7. Defrontando Lígia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Versículo 10. E tendo contornado Lísia, desceram a Troia. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Assim que teve a visão, procuramos o quê? Imediatamente ir para aquele destino para pregar o quê? O Evangelho. Ele queria pregar na cidade. Ele queria pregar na cidade, mas ele entendia que a vida dele agora estava em prol do Evangelho. Deus queria salvar pessoas naquela cidade. E aí você vai ver que várias pessoas foram salvas. Lídia foi salva, Carcereiro foi salvo, uma série de pessoas foram salvas naquela cidade com o poder de Deus. A nossa vida deve ser em prol do Evangelho do Reino de Deus. E nós vamos perceber que um dia estava pregando alguém chamado Filipe, em Samaria. E muitas pessoas estavam ouvindo a pregação do Evangelho. Muitas pessoas estavam se convertendo. Depois o Espírito Santo de Deus veio, falou a Filipe, tirou ele daquele meio, para que ele fosse explicar a palavra a um eunuco que estava lendo um livro do profeta Isaías em cima de um carro de viagem e não estava entendendo. Imagine, Lucas, você pregando para uma grande multidão em Gameleirinha, vou usar o sobrenome do Jacaré, aí de repente Deus fala para você, Lucas, calma, deixa esse povo aí um pouquinho e vai pregar lá em Coroazal, que tem um senhorzinho lá na roça precisando ouvir a palavra do Senhor. Senhor, que está tão bom, tanta gente me ouvindo, deixa aqui mesmo. É melhor, Senhor, vai se converter mais gente. Filipe foi, chegou lá, explicou o texto, o homem se converte. Não sei onde eles acharam água, mas acharam água, batizou o homem e voltou para Samaria. Sabe por quê? Porque a vida de Filipe estava sendo guiada pelo Espírito em prol do Evangelho do Reino de Deus. O que é que o próprio Senhor Jesus Cristo nos orienta na sua palavra por meio do evangelista Mateus? Buscai, pois, todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Se importa com o reino. O resto você vai receber de bônus, porque Deus é bom demais. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que Deus nos deu o seu filho. Ele diz o seguinte, aquele que não poupou o seu único filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. O salmista Davi diz, fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe por que ele está falando isso? Porque a preocupação daqueles que Deus estava honrando era que estavam com a vida influenciada do Evangelho do Reino de Deus. Tem crente aqui? Amém. Você recebeu o Espírito Santo de Deus? Amém. Qual foi a última vez que você sentiu a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida?
estou tentando relembrar um pouquinho do que nós falamos de manhã, do desespero de Saul, porque ele não sentia mais a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Mas qual foi a última vez que você sentiu o Espírito Santo de Deus guiando a sua vida? Qual foi a última vez que você deixou ser guiado pelo Espírito Santo em prol do Evangelho de Cristo Jesus? Terceira lição: ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ter um coração disposto para ser guiado por Ele. Ter um coração disposto para ser guiado por Ele. Deus disse para Jonas: vai para Nínive. Jonas falou: não vou para Nínive, vou para Tarsis. Paulo queria ir pregar em uma região, não deu certo, foi impedido pelo Espírito Santo. Paulo tentou ir para outro lugar perto daquela região, não deu certo porque foi impedido pelo Espírito Santo. Depois ele recebeu a visão, e que foi a reação de Paulo? Imediatamente ele foi. Sabe como Paulo foi? Quem está narrando esse texto é Lucas. Nenhuma vez você vê a fala de Paulo nesse cenário. Paulo parece aquele personagem chamado Mr. Bean. Faz a cena toda sem falar nada. Ele participou da cena ativamente, sem abrir a boca. Por quê? Porque ele estava naquele momento com o coração disposto a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos o coração disposto para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? E o que será que acontece com a gente quando nós sabemos que tem um culto na igreja e a gente prefere ir para aquele bar? O que está acontecendo com a gente? Nós estamos sendo guiados por quê? Porque muitas vezes tem aquela atividade da mocidade da sua igreja, de alguma parte da igreja, em prol do Evangelho, que você tem aquele filme favorito. E você prefere esse filme favorito do que fazer aquele trabalho da igreja. O que está acontecendo? Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aí, aquele culto na igreja, que começa às 7h30, está passando no Premiere o jogo do seu time favorito. E você chega atrasado porque ficou sendo aquele jogo. E aí, o que está acontecendo? Está sendo guiado pelo Espírito? Está com o coração disposto a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? O que é que acontece com a gente? E o que é que acontece com a gente quando tem uma reunião de oração de manhã e muitas vezes a gente prefere ficar dormindo? Eu não estou dizendo, gente, que não vai acontecer uma vez ou outra você adoecer, de uma vez ou outra você está muito cansado, mas quando isso acontece constantemente, o que é que está acontecendo com a gente? Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus? Nós estamos com o coração disposto a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? E quando o presidente da sua mocidade marca para evangelizar justo no domingo à tarde, aí não dá. O único dia que eu tenho para tomar um açaí, para tomar um sorvete, para sair com as amigas, e marcaram isso para hoje. E olha que eu vou dizer assim, se eu for olhar no relatório da mocidade de vocês, não é evangelismo todo domingo, é um de vez em 3 meses. E a gente ainda fala assim: o que está acontecendo? Será que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus? Será que nós estamos com o coração disposto a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus? E sabe por que muitas vezes a gente tem essa confusão na nossa mente? Porque nós estamos tão distantes do Espírito Santo de Deus, que não está claro na nossa mente se é a vontade nossa, se é a vontade da carne, se é a vontade do Espírito Santo de Deus, ou se é a vontade do presidente da mocidade. Isso precisa estar claro na nossa mente. Porque nós entendemos que quem é de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quarta e última lição: ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é sair do centro da nossa vontade para que o Espírito Santo de Deus tome a direção. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é sair do centro da nossa vontade para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Um autor que eu gosto de citar muito, chamado Paul Tripp, no livro Instrumento nas Mãos do Redentor, ele vai dizer que nós somos sempre guiados por alguém ou por alguma coisa. Por alguém ou por alguma coisa. Em que circunstância nós somos guiados por alguém? Bem na hora que eu estava saindo para a reunião, André, após não chegou uma amiga minha lá em casa, me chamou para tomar um açaí. Eu nem queria ir, mas tive que ir. Eu miserável, ficou me incomodando o tempo todo para tomar um açaí. Aí eu tive que tomar um açaí. Nós somos guiados por alguém ou por alguma coisa. Mas sabe o problema maior? É quando esse alguém ou alguma coisa se torna ídolo em nosso coração. Tem gente que diz: pastor, eu vou para a igreja todo dia de domingo, mas se tiver Fórmula 1, não conta comigo não. Acha bonito isso.
A gente age com muita naturalidade. Eu já contei o exemplo do pastor André Felipe. Quem é da minha igreja me permite contar mais uma vez. Quem não é, permite contar uma vez. Se você já ouviu, fica quieto e deixa quem não ouviu escutar, tá bom? Pastor André Felipe, ele disse que comprou um PlayStation 2. Estava jogando o PlayStation 2, gostava demais do PlayStation 2. Aí ele disse que ele tinha colocado um propósito em seu coração. Todo dia, 2 horas da tarde, ele ia colocar o despertador para despertar. E o que ele estivesse fazendo, ele iria desligar para orar e para buscar a presença do Senhor através da leitura bíblica. E ele disse que naquela semana inaugurando, você já viu aquela coisa que a gente compra e a gente não dorme nem direito de noite? Toda hora quer estar perto, quer estar olhando. Eu não sei o que é que você tem lá, mas às vezes a gente tem algumas coisas que a gente compra e a gente quer estar olhando, a gente não dorme direito. Quando eu era menino eu era assim. Hoje eu ainda compro alguma coisa, não durmo direito, eu sou assim. Isso quer dizer quando eu sou menino. Obrigado pela parte que me cabe. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos sempre alguma coisa que a gente se apega, que não deixa a gente dormir. Ele disse, na semana que ele estava inaugurando o PlayStation, estava jogando, e o negócio estava ficando bom. Aquele negócio estava emocionante. E aí aquele alarmezinho dispara, e ele escuta aquele alarme disparando, e ele olha na tela, e lá estava o título do alarme, Momento de Devocional. Aí ele disse que falou, daqui a pouco eu vou, mas ele disse que quando ele falou, daqui a pouco eu vou, ele lembrou do propósito que ele tinha feito com Deus. E ele disse que o maior drama da vida dele foi um momento, ele tinha em uma mão PlayStation 2 e na outra mão tem um momento devocional com Deus. Sabe por que a nossa triste? Sabe que a nossa triste realidade hoje é porque qualquer outra coisa nós colocamos em pé de igualdade com a vontade de Deus. Às vezes está na nossa mão o desejo de ficar no celular e na outra mão o desejo de ler a Sagrada Escritura. Sabe o que é quem tem escolhido? Ficar um tempinho mais no celular. Às vezes está na nossa mão a oportunidade de a gente ter um momento de oração e na outra mão a oportunidade de assistir aquela série que a gente tanto gosta. Sabe o que é quem tem escolhido? Aquela série que a gente tanto gosta. Sabe qual é o nosso problema hoje? Que nós não sentimos a presença do Espírito Santo de Deus em nós não deixamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque de um lado está a nossa vontade e do outro lado está a nossa vontade. Deus não está aparecendo mais no centro da nossa vontade. Nós não deixamos mais ser conduzidos pelo Espírito Santo. Então, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é sair do centro da nossa vontade para que o Espírito Santo de Deus tome a direção. Amém. Talvez um dia, ou quem sabe amanhã, ou quem sabe ano que vem, você vai voltar a falar o seguinte, olha, a partir de tal dia eu entendi o quanto eu precisava deixar ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E eu tive uma experiência, a partir daquela experiência eu não quero mais ser guiado por mim mesmo. E você já percebeu quanta gente muda de opinião? Eu não sei. Homem parece que não muda muito de opinião, mas mulher. Meus irmãos, mulher vai sair para a igreja, está quase pronto com aquela roupa. Aí ela cisma e fala, não, essa roupa não dá certo. Aí joga para lá. Aí já está quase pronto, você fala, agora nós vamos. Aí o que acontece? Torna a jogar para lá, não está mais satisfeito. Muda de opinião muito rápido. Os homens parecem que é assim também. Eu mesmo sou assim. Paro de frente do espelho, olho o espelho, o cabelo está quase bom. Aí vou sair, volto. Não está muito bom. A gente muda de opinião rápido. A gente muda muito de opinião, a gente não sabe o que quer. Então como? A gente está sempre mudando de opinião, a gente acha que a gente é capaz de conduzir a nossa própria vida. E pior do que isso é a gente conduzir a nossa própria vida e na condução da nossa vida a gente conseguir agradar a Deus. Como isso será possível? Isso não será possível. Porque se a gente for por nós mesmos, nós vamos sempre escolher fazer a nossa vontade. Mas quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus toma a direção, aí a gente pode andar mais tranquilo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos levar para um lugar seguro. Porque o Espírito Santo de Deus é o senso de direção que aponta o caminho para nos aproximarmos de Deus. Terceira e última lição, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ouvir o Espírito Santo de Deus e obedecer. Eu me lembro como se fosse hoje uma frase do pastor Cabelo de Fogo aqui nesse lugar no acampamento da Igreja Mãe.
Ele falando que tem muita coisa que o Espírito Santo de Deus está nos incomodando. Que Deus está trabalhando na nossa vitória do Espírito Santo de Deus. E a gente fala o seguinte: eu estou esperando Deus me tocar. Ele disse: Deus já lhe tocou tanto que só falta você se tocar. A única coisa que falta é isso. O grande problema é que o Espírito Santo de Deus tem falado. Nós temos ouvido e tapado os ouvidos. Nós estamos ouvindo o Espírito Santo de Deus muitas vezes, mas nós estamos virando as costas. Por quê? Porque a gente não quer fazer a vontade de Deus. Porque a gente não quer ouvir e obedecer. Nós queremos ouvir e fugir. Ouvir e distanciar. Ouvir, ou pelo menos pedir: calma, dá mais um tempinho, está muito cedo, agora não. Então nós percebemos esse texto que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ouvir o Espírito Santo de Deus e obedecer ao Espírito Santo de Deus. Um dia, Deus chega para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que Abraão fez? Foi. Abraão foi, porque ele ouviu o Espírito Santo de Deus e obedeceu. Gente. Muitas vezes Deus tem falado ao nosso coração, mas a gente não quer obedecer, porque o nosso coração é duro. Gente, nós somos um coração obstinado. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus tem falado, mas a gente tem resistido ao Espírito Santo de Deus. De maneira tal que muitas vezes o prejuízo espiritual tem sido grande na nossa vida por conta disso. Por conta dessa dureza de nosso coração. E às vezes a gente é teimoso e a gente quer relutar contra Deus. Lembra que Deus chegou para Moisés de uma sarça onde estava pegando fogo e não se consumia. Moisés viu aquilo e qual foi a reação de Moisés? Qual foi? Quem lembra? Lá em Êxodo, logo no início, capítulo 3. Eu vou dizer para vocês. Quando ele viu de longe a sarça ardendo, o fogo pegando e não consumindo aquela sarça, a reação dele foi logo para cima para ver aquilo. Se fosse nós hoje, qual era a primeira coisa que ele fazia? Não, tinha selfie. Tinha uma selfie, passasse lá e tirou uma selfie. Aí depois diz o texto, se você observar o capítulo 3, ele estabelece um longo diálogo, melhor dizendo, Deus estabelece um longo diálogo com Moisés. E Moisés sem querer ir. E Moisés relutando. Deus chama Moisés, dá o exemplo de sinais. Ele fala: Senhor, não dá certo esse negócio, porque eu sou gado, eu não converso direito. Ele fala: moço, quem era? É o que teu? É parente. Leva não. Ele vai falar: tá bom. Senhor, mas esse negócio não vai dar muito certo. Vai, moço. Se eu chegar lá e ele não quiser me ouvir, o que é que eu vou dizer? Aí Deus falou o quê? Você vai e diz que o eu sou te enviou. Deus chama Gideão para salvar o povo, os midianitas. Gideão fala: Deus, é o seguinte, eu vou botar uma lã lá fora, se amanhecer o dia só a lã estiver molhada e em volta estiver seco, é porque o Senhor está me chamando. O que aconteceu? Amanheceu o dia, a lã molhada e tudo seco. Aí Deus, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, só mais uma vez, se amanhecer o contrário, se a lã amanhecer seca e em volta molhada, é porque o Senhor me chamou. Pera aí, espero que não tenha ninguém aqui com o espírito de Gideão. Não tenho o espírito de Gideão, meu irmão, mas não quero que ninguém tenha aqui com a filosofia de Gideão. Porque muitas vezes nós somos assim. Lembra de Tomé? Falando para ele: Jesus ressuscitou. Não, peraí, desse negócio deve ser fake news aí. Eu só acredito vendo. Aí Jesus chega, pede para ele tocar e fala: Senhor, Tu és o Cristo, que perdoa por tudo aquilo que eu fiz. E ele estabelece um novo relacionamento com Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ouvir e obedecer. Vamos terminar lendo a última vez o versículo número 10. Por gentileza. Capítulo 16, versículo 10. Como é que diz lá? Vamos ler todos juntos? É a última leitura. 1, 2, 3, valendo. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Assim que teve a visão, assim que teve a confirmação,
imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O interessante aqui é que quem está escrevendo o roteiro do filme, ele se empolga tanto que até ele vai junto. Lucas fazia parte dessa comissão da segunda viagem missionária de Paulo e ele foi junto. Paulo teve a visão, recebeu a confirmação e imediatamente. Sabe aquela brincadeira que a gente pegava corrida com os amigos e gritava 1, 2, 3, já. E aí tinha aqueles que não aguentavam correr muito, perdiam. Não, mas ele saiu antes do grito. Ou porque na hora que teve o grito eu não ouvi. Não importa, disse já é para correr. Já! Não adianta para correr, ninguém correu. Já, é imediatamente. Ouvir e obedecer não é para amanhã, gente. Ouvir e obedecer é para hoje. Ouvir a voz do Espírito Santo, obedecer ao Espírito Santo, não é para amanhã, é para hoje. Você está ouvindo essa mensagem hoje. Deus está falando com você hoje. Se você ouvir a voz do Espírito Santo hoje, comece a obedecer a partir de hoje. Queria convidar o grupo para você se preparar para cantar mais uma vez o Vento Sopra, enquanto eu faço as considerações finais. Guarde isso para você. Eu preciso estar disposto a trocar os meus planos pelos planos de Deus. Entretanto, para isso, eu preciso ouvi-lo. Para ouvi-lo, eu preciso estar sensível à sua voz e à sua palavra e cumprir imediatamente. Guarde isso, vou repetir devagarinho. Eu preciso estar disposto a trocar os meus planos pelos planos de Deus. Entretanto, para isso, eu preciso ouvi-lo, e para ouvi-lo, eu preciso estar sensível à sua voz e à sua palavra e cumprir imediatamente. Meus queridos, talvez você tenha ouvido o Espírito Santo de Deus para escolher entre o que é bom e o que é ruim. Mas você tem dado um tempo que você tem preferido a sua vontade. Lembra que o apóstolo Paulo está falando que quer fazer só coisa boa, quer pregar o Evangelho. Mas naquele momento Deus queria que ele fosse para outra cidade. Ele ouviu a confirmação de Deus. E imediatamente eles partiram, ou melhor, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Peraí, quanto tempo você está dando para o Espírito Santo de Deus? Espírito Santo de Deus, está ok, estou te ouvindo, mas dá um tempinho aí, depois a gente conversa. Então vamos dar um tempo para nós dois? Fala o seguinte, eu vou pensar direitinho e depois eu procuro o Senhor. Não. Eu queria rememorar a pergunta que eu fiz no início. A pergunta que eu fiz no início foi: você está sensível ao Espírito Santo de Deus o suficiente para ser guiado por Ele? Você está sensível ao Espírito Santo de Deus o suficiente para ser guiado por Ele? Gente, presta atenção. Ser crente não é fácil. Tomar decisão não é fácil. Nós estamos sempre diante de decisões difíceis. E eu tenho na mente que ser jovem parece que é mais difícil de tomar algumas decisões. É tanta confusão na nossa mente. É tanta coisa que a gente acha que é bom, mas não é bom. É tanta coisa que naquele momento pra gente é tudo de importante. E fica aquela confusão na nossa mente, a gente fica sem saber se é a vontade de Deus, se é a nossa, se não é, ou se aquilo que a gente vai fazer vai agradar ou não a Deus. Eu sei que é difícil, porque eu sou quase da idade de vocês. Eu sei o quanto é difícil ser jovem nesse mundo que nós vivemos. Eu sei que é difícil para os meninos resistirem a um tempo que não existe mais, que só os homens chegavam e os meninos chegam com facilidade. Eu sei que não é fácil para as meninas, já chegando dos 20 e alguns anos, doida para casar e não tem os meninos na igreja. Eu sei que não é fácil esperar. Eu sei que volta e meia vocês chegam, fazem um voto de protesto, queremos conversar com o conselho. O que é? Pastor, está difícil para nós, libera para a gente namorar com os gatinhos da nossa rua, a gente evangeliza e traz para a igreja. Eu sei que tudo isso vem na mente de vocês, gente. Eu não estou aqui fazendo desdém da sua confusão mental, não. Eu estou dizendo para você o seguinte: eu sei o quanto é difícil, mas o Espírito Santo veio, o Espírito Santo é a vida,
Espírito Santo influencia a tua vida. Você pode ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu fazia essa reflexão, eu falava, Deus, Paulo está querendo pregar. Deus, quantas vezes o Senhor quer que eu faça alguma coisa para o Senhor? E eu tenho priorizado a minha vontade. O Senhor me ajuda a olhar para esse texto e entender que eu preciso fazer a tua vontade. Quando eu refleti nesse texto, eu orava a Deus, Deus me ajuda a fazer a tua vontade. Está tão difícil de fazer a tua vontade. Eu orava a Deus e falava, Senhor, como é difícil te agradar. Senhor, como eu tenho procurado muitas vezes agradar mais a mim. Quantas vezes eu tenho procurado agradar mais a carne. Quantas vezes eu tenho procurado agradar mais a minha satisfação pessoal como ser humano, como um profissional. Quantas vezes tem feito isso, Deus, mas eu quero agradar o Senhor, para o Senhor dizer, faça isso e eu obedecer a tua voz. Senhor, por favor, me dê acessibilidade o suficiente para eu ouvir o teu Espírito Santo, mas não apenas ouvir, mas obedecer o teu Espírito Santo. Ser guiado por Ele. E eu queria que você tivesse o seu momento de oração com Deus. E nós vamos cantar essa música, e depois que o pessoal cantar, aí nós vamos fazer uma oração juntamente com vocês. Como disse o professor Betânio, já é a última noite. Da agora em diante, as horas parece que passam mais rápido. Tudo aqui está muito bom. E a gente não quer perder nenhum segundo do rio, de tudo isso, que é muito bom. Inclusive, se você quiser morar quente, ajeita uma barraquinha para você. Mas eu quero dizer o seguinte, você vai voltar para sua casa amanhã. Você vai voltar para sua escola, para sua faculdade, para o seu trabalho. E você vai ter sempre dentro de você decisões difíceis. E você vai precisar contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a vontade do Senhor. E quando nós cantamos, queria convidar você a ter um momento de oração com Deus. Que Deus não deixe você cair em tentação de cochilar, mas se você vê que você vai cochilar, você pode orar em pé, você pode orar com o olho aberto, mas com o coração voltado para Deus. Erga os seus olhos aos céus, procure se concentrar em Deus, pedindo orientação a Deus. E enquanto o pessoal canta, você faz um momento de oração. Depois nós vamos juntos fazer uma oração final. Quieres dar
habitar em mim. Meus queridos, poder sentar. Queria convidar, se tem presbítero aí fora, queria convidar essas mulheres, os homens que estão aí fora, que são pais. Vocês são mulheres e homens de oração. Queria convidar vocês aqui para dentro, aí ter um momento de oração. Os homens casados, pai, mãe, as mulheres que estão aí fora. Queria convidar vocês aqui para dentro, para ter um momento de oração. Queria convidar os presbíteros. Nós vamos ter um momento de oração juntos. Eu estou chamando eles aqui à frente, não é para constranger, é para eles me ajudarem em um momento de oração. Meus queridos, eu sei que vocês têm enfrentado desafios, dificuldades para fazer a vontade do Senhor, para ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Mas se você é alguém que veio ao seu conflito, você, como eu perguntei, quem ouviu aqui, qual foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus? Alguém disse hoje. Isso é bom, porque hoje ela já buscou a presença do Espírito Santo de Deus. E se você é alguém que quer, olha, eu tenho tido dificuldade para fazer a vontade de Deus, e eu sou alguém que quer ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, vai ficar de pé e um homem ou uma mulher vai se aproximar de você e vai orar com você no lugar. Nós não estamos dizendo que a nossa oração é mais poderosa que você, nós estamos em seguida, nós queremos nos unir a você nesse momento de oração. Nós temos presbíteros, nós temos pais, nós temos mães que querem ver os nossos jovens crescer e fortalecer, e nós queremos dizer a vocês, olha, essa luta não é só de vocês, essa luta é nossa. Nós queremos entrar nessa luta com você, nós queremos entrar nessa guerra com você. Talvez há muito tempo você tenha tentado melhorar a sua vida espiritual, não tem conseguido. Você tem tentado se firmar, não tem conseguido. Você tem tentado obedecer a voz de Deus, não tem conseguido. Mas talvez você tenha ouvido a mensagem do Senhor nesta noite e falou, olha, eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Se você quer, você vai ficar de pé no seu lugar. E alguém vai se aproximar de você, 2 pessoas, 3 pessoas, não tem problema. Nós vamos encostar você. Então ali tem 2 jovens femininas, as mulheres, encostem nelas. Eu chamei vocês para vocês me ajudarem em oração. Por favor, encostem nesses jovens. Orem por elas, os homens, presbíteros, os meninos que eu chamei. Vocês podem encostar neles e orar com eles. Junte-se a ele e fala o seguinte, olha, essa luta não é só sua, essa luta é minha. Não tem problema se ele não quiser falar qual é a luta dele, mas nesse momento fala assim, olha, eu estou aqui para orar com você, eu quero me unir a você. Eu quero me juntar a você. Eu quero te apoiar em oração, pedindo a Deus que lhe ajude, pedindo a Deus que lhe fortaleça nessa luta. E nesse momento você pode erguer a sua voz em oração, junto com essa pessoa, em clamor, em favor dos nossos jovens, aqueles demais que não estão aqui, mas que muitas vezes nós sabemos que têm tentado lutar. Você pode orar por cada um deles. Apontar para os nossos jovens e dizer que eles não querem ter compromisso, dizer que eles não querem firmar os passos, mas na noite de hoje nós não queremos ter esse pensamento. Nós queremos mudar esse pensamento e dizer para os nossos jovens, nós estamos com vocês, para orar com vocês, para interceder com vocês, para lutar com vocês nesse grande desafio que é ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que é de fazer a vontade de Deus. Deus, quantos jovens, quantos adolescentes desejam fazer a tua vontade, mas não conseguem. Desejam ser guiados pelo Espírito Santo, mas a vontade da carne muitas vezes tem sido mais forte. Deus, nós clamamos ao Senhor nesse momento. Nós nos unimos a eles para dizer que nós estamos intercedendo com eles e por eles, para que o Senhor dê a vitória contra a carne, para que o Senhor dê a vitória contra o mundo, para que o Senhor dê a vitória contra os inimigos, para que o Senhor dê a vitória contra as investidas do diabo, para que o Senhor dê a vitória, Deus, nos seus conflitos de decisão, para que o Senhor, Deus, dê a vitória nos conflitos em fazer a vontade do Senhor ou fazer a vontade da carne. Deus, ministra esses corações, que cada jovem que se colocou de pé possa se sentir acolhido nesse momento, possa entender que ele não está só,
Possa entender, ó Deus, que tem irmãs e irmãos que se preocupam com eles, que tem presbíteros, que tem liderança da igreja preocupado com eles, que querem andar com eles, que querem estar com eles, que querem apoiá-los, que querem fortalecê-los, que querem instruí-los, querem admoestá-los na tua palavra, Deus. Deus, nós queremos ser guiados pelo teu Espírito. Nós queremos, ó Deus, estar sensíveis a ouvir tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz e obedecer. Nós queremos, ó Deus, ouvir o Senhor e entender que a tua vontade é melhor do que a nossa vontade. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor tome o centro da nossa vida, que o Senhor tome a direção da nossa vida. Deus, nós sabemos que muitos estão aqui porque atenderam o convite de um amigo, mas esse amigo foi usado pelo Senhor para que o teu propósito se cumpra na vida dele. Por isso, ó Deus, traga salvação, traga transformação, traga libertação, que o teu Espírito Santo esteja no nosso meio nesse momento, trazendo transformação, trazendo salvação de vida. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo e te agradecemos, ó Deus, por esse momento, porque nós temos a certeza que o teu Espírito Santo de Deus está conosco. Eu queria que você que orou com o João depois perguntasse qual é o nome dele. Você vai fazer um compromisso e orar com ele. Sempre na sua casa, nas suas orações, você vai lembrar dele, orar por ele, lembrar das lutas, dos desafios que ele tem enfrentado. Dê um abraço nele e fala: olha, eu estou com você nessa luta. Eu quero lutar com você nessa luta para que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que você seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus pela palavra deles. Daqui a pouquinho, Joyce e Soraya, eu gostaria que vocês não saíssem. Elas prepararam e toda uma programação para agora, logo após o culto. Então vamos tentar não sair para todo mundo participar. Eu queria só dar um breve avisozinho.